Paz do Senhor, meus queridos, tudo bom? Vamos começar aqui 1 Pedro, vamos até o versículo 9, tá? 1 Pedro começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós vamos primeiramente chamar a atenção aqui ao apóstolo Pedro. Ele está se apresentando como apóstolo de Cristo, alguém que é testemunha do Senhor Jesus, que o viu, que o caminhou com ele. Segundamente, a palavra estrangeiros. Nós vamos ver que o decorrer do texto, no versículo 2, vai continuar assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Muitos pensam que aqui, no termo aos estrangeiros, Pedro está decorrendo aos judeus que estão dispersos. Muitos acreditam por causa da perseguição que acontece lá em Atos 8, né? Que eles são todos dispersos de Jerusalém, começam a ser perseguidos. Então são dispersos pelas regiões ali perto onde, né, Pedro descreve aqui, todas que estavam na Ásia, né, dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas os estrangeiros aqui, muitos acreditam que eles estavam se referindo aos judeus. Mas muitos acreditam que Pedro ele escreveu essa carta não apenas aos judeus, mas os gentios também. Então muitos acreditam, eu também entendo assim, que estrangeiros aqui ele está dizendo a todos nós, está chamando todos nós de peregrinos. Ele está dizendo que nós somos peregrinos na terra, que nós não somos desse mundo. É como se nós tivéssemos a partir de agora com Cristo Jesus uma dupla cidadania. Nós não somos daqui, estamos caminhando rumo à nossa pátria, à nossa casa, ao nosso reino. Somos estrangeiros, peregrinos aqui na terra. Nosso reino está em Cristo Jesus e um dia nós estaremos lá com Ele, pois Ele foi ao reino, Ele foi ao Pai preparar morada para nós e um dia voltará para nos buscar, né? Eleitos segundo a presciência, versículo 2, de Deus, em santificação do Espírito Santo, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós vemos aqui Pedro descrevendo nesse versículo a Trindade. Escreve, né? Você pode ver, ó, pela presciência de Deus Pai, fomos eleitos segundo a sua presciência. Em santificação pelo Espírito, fomos santificados pelo Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo, né? Nós viemos para a obediência, para a glória de Deus. Graça e paz sejam multiplicados. Aqui acredito que é a saudação. Então continua lá no versículo 3. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vemos aqui, ó, bendito seja Deus Pai nosso Senhor. Bendito seja Deus Pai nosso Senhor. Aqui ele está louvando a Deus, né? E a Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, segundo a grande misericórdia de Deus, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela misericórdia de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que benção. Pela misericórdia dele, ele nos gerou de novo, para uma viva esperança. Qual é essa viva esperança? O texto decorre e continua: pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E ele vai continuar: para uma herança
incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada no céu. Para vós, pela ressurreição de Cristo, nós temos essa viva esperança de que um dia estaremos com Ele, que a nossa herança, que é um dia estar no céu com Ele, olha que maravilha, que é incorruptível, ela não vai se corromper, ela não se contamina, que não se pode murchar. É como se ele estivesse falando aqui de uma flor que você não murcha, ela não acaba, ela não morre, né? E aonde está guardada? Guardada no mais alto dos melhores e lugar mais protegido. Está com Cristo no céu, com Deus Pai, onde ninguém consegue invadir, ninguém vai conseguir roubar a sua esperança viva, Cristo Jesus, né? Aí continua no versículo 5, que mediante a fé. Então a fé aqui é uma ferramenta a qual nós utilizamos, podemos dizer assim, para acessar essa herança, sabe? Essa esperança que nós temos, essa herança que é nos dada por crer em Jesus Cristo. É mediante a fé é a ferramenta. Não somos salvos pela fé, amados irmãos. Nós somos salvos pela graça de Cristo. A graça de Cristo nos basta para a nossa salvação. Mas nós acessamos essa graça, essa salvação, mediante a nossa fé. A nossa fé é a nossa ferramenta de acesso à nossa herança, que é pela graça de Jesus. Porque é muito além de favor imerecível. É muito além. É uma graça que te capacita para viver para Cristo. É uma graça que te capacita para não cair no erro. É uma graça que te ajuda a ficar de pé, a viver o Evangelho. É uma graça muito além de favor imerecível. É muito além. É muito mais poderosa, né? E que mediante a fé nós acessamos. E mediante a nossa fé, quando cremos que nós, trabalhamos essa fé nessa crença da herança, né, da nossa viva esperança, nós guardamos a nossa salvação, porque o texto continua, está guardados na virtude. Virtude aqui pode ser poder em outras traduções. Então vamos ler assim, está guardado no poder de Deus, na virtude de Deus. Para quê que está guardado? Mediante a fé está guardado no poder de Deus. Para a salvação, já prestes para ser revelada no último tempo. Então, a nossa salvação está na nossa fé, faz a gente acessar a nossa herança, a nossa esperança, para a nossa salvação, já prestes a ser revelada no último tempo. O que ele está querendo dizer aqui? Na vida de Cristo. Vai ser revelada a nossa esperança e a nossa herança na vinda de Cristo, na segunda volta do nosso Senhor. Né? Tá. Aí começa o versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais. Em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. O que Pedro está dizendo aqui? Ele começa, e em que em vós grandemente vos alegrais. Ele está dizendo de uma grande alegria. De uma grande alegria, nós temos uma grande alegria. Uma alegria no quê? Ele estava falando do quê? No versículo 5. Para a salvação, já prestes a ser revelada. Então aí ele continua, que em vós grandemente vos alegrais. Então ele está dizendo, vocês têm que se alegrar muito mediante a salvação de vocês, que já está preparada, porque vocês já têm acesso, porque vocês já creem em Jesus como Filho de Deus, exercem essa fé, vivem por essa fé, pela viva esperança.
E aí ele está falando, vocês têm que se alegrar. A alegria aqui não seria uma alegria simples, meus amados, mas seria uma alegria grandiosa, uma grande alegria. Seria, por exemplo, você está assistindo um jogo de futebol, aí o seu time aí que você torce faz um gol, você fica sentado e fala, gol. Não, você vai pular, você vai gritar, vai comemorar. E é a mesma coisa que ele está nos dizendo aqui, que nós temos que ter uma grande alegria em nós, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Só que aí o texto parece que se contradiz, mas como assim? Por quê? Porque aí ele continua, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações. Primeiro a gente tem que entender o contexto. Eles estavam fugindo, eles estavam sendo perseguidos. Perderam tudo. Imagina, estavam lá em Jerusalém, de repente perseguição, pega, mata os crentes. Os crentes fugiram. Só que agora ele não tinha mais terra, não tinha mais casa, alguns tinham perdido familiares. Estavam um pouco contristados. Mas mesmo, o que Pedro está dizendo? Mesmo que vocês estão contristados com essas tentações, com essas coisas que estão acontecendo, e também essas tentações, o que ele está dizendo? Eles tinham que ser, quando eles eram capturados, eles tinham que negar a Cristo para ficar vivo. Então era uma tentação, você vai negar seu Cristo, e aí? Mas Pedro está dizendo, mediante a essas coisas, mediante a vocês estarem sendo perseguidos, mediante a vocês ser obrigados, muitas vezes, a negar a Cristo. Vocês verem irmãos serem obrigados a isso. Mesmo que estão sem nada, estão perdendo tudo que têm. Pedro está dizendo para nós, vos alegra porque o que vocês têm não é deste mundo. Pela fé que vocês creram, naquele que vocês creram, a salvação de vocês está no céu, guardado pelo poder de Deus, incontaminável, incorruptível, que não murcha. Não tem quem possa tomar da mão do Senhor a vossa salvação. E por isso que ele diz, então alegrem-se, porque ainda que essa vida passe, ainda que vocês sejam mortos pelo nome de Cristo, vocês verão a Deus. E isso é motivo de nós se alegrarmos, de nós pularmos, de nós festejarmos. E o texto continua então para nós, né? No versículo 8, no versículo 7, perdão. Então, meus amados, tive que pausar aqui. Mas no versículo 7, continua assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra a glória na revelação de Jesus Cristo. Está dizendo aqui que a tentação, que as coisas que vão testar a vossa fé, a sua fé, a provação da sua fé, vai lhe tornar mais preciosa do que o ouro. Você está entendendo o que está dizendo aqui? É uma coisa que não é possível medir o valor, o único que mede valor é Deus, porque ele continua e nos diz assim, se ache em louvor, quer dizer o quê? Mediante a provação da sua fé, quando ela for testada, e ela passar por essa testação, que ela se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, mesmo que você está sendo perseguido, mesmo que você está sendo maltratado, mesmo que você está apanhando, vamos dizer assim, porque esse era o que eles estavam vivendo, sendo mortos, sendo atacados pelo nome de Cristo. Mas Pedro está dizendo assim, mesmo mediante essas coisas, se vocês permanecerem firmes em Cristo, sua fé será mais preciosa do que o ouro. Mais preciosa do que o ouro, mas como é que sim? Porque o ouro tem valor para nós, mas para Deus não é nada. Mas a nossa fé, quando nós escolhemos a Cristo, quando nós escolhemos a Cristo mediante as nossas dificuldades, mediante ao que os outros falem, mediante a desaprovação dos outros, mas que a essa fé de nós permanecermos
fiéis ao Senhor, se achem em louvor, em honra e glória no dia da vinda do nosso Jesus Cristo. Aquilo que você passar aqui, aquelas dificuldades que você superar pelo nome de Cristo, não serão em vão. O Senhor não ficará devendo nada para você. Ele te recompensará por você permanecer para a honra e glória e para o louvor do Senhor. Tá? E prestem atenção, se achem louvor, o louvor nós damos aqui também. Nós podemos louvar ao Senhor com as nossas vidas, não apenas com cânticos, não apenas com músicas, não. Nós louvamos o Senhor com o nosso viver, com a nossa persistência em adorá-lo, em buscá-lo, em dizer: o Senhor é meu Senhor e eu não te nego. Tu me salvastes e um dia eu te verei e permanecerei fiel a ti. E o texto continua, meus amados, né, no versículo 8. Ao qual, não havendo vistos, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Olha aqui, de quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus, porque ele acabou de falar na revelação de Jesus Cristo, no versículo 7. Aí ele começa o 8. Ao qual, não havendo vistos, nós não o vimos. Eu não o vi, mas eu o amo. Se você está aqui, você é crente, você também não o viu, mas o ama. E aí o texto continua. No qual, não vendo agora, mas crendo. Nós não vimos, mas nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado do Senhor para as nossas vidas. E aí o texto continua. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Nos alegremos assim, porque nós o amamos, porque nós cremos nele, e porque nós cremos nele, pela misericórdia do Senhor, seremos salvos. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. E no versículo 9 acaba assim: alcançando o fim da vossa fé. Isso é profundo, amados irmãos, isso é profundo. A salvação da alma, alcançando o fim da vossa fé. Qual que é o fim da nossa fé? É a salvação da nossa alma em Cristo Jesus, para a glória do Deus Pai. É para isso que eu creio no Senhor, é para que um dia eu possa ouvi-lo, é para que um dia eu possa adorá-lo face a face. É para que um dia eu possa dizer: Ele é meu rei, o meu bom pastor, e aqui eu estou para a tua glória. Então, guardem esse versículo 9 no coração de vocês. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Louvado seja o Senhor Jesus. Adorado seja o nosso Deus. Persista na sua fé. Mediante as dificuldades, persista no Cristo. Continue fiel ao Senhor. E você será recompensado grandiosamente. Amém?